Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando com muita, mas muita alegria, viu, gente? Libero já o telefone para vocês, o WhatsApp. Podem mandar perguntas, fiquem à vontade, 964-450532, está liberado. Antes de falar dos convidados, corta para essa mesa belíssima, gente. Roberto Quez, celebrante de casamentos, aquele que organiza aquele evento dos nossos sonhos, meu amor, sabe? Aquela mesa assim que ele ensina tudo, esquerma, tá numa mesa poderosa ali. E vai falar pra gente sobre essa mesa maravilhosa, com muito requinte, e claro, falar do trabalho dele, né? Eu sei que tem delícias ali, que pela primeira vez na vida prometeu e cumpriu. Douglas Volpi mandou delícias para nossa mesa. Olha só, Rosana Máximo, empresária da Tiger Resort, vamos apresentar um desfile, o desfile, pets, tá, gente? Com os pets mais fofos, os acessórios mais fofos e lindos do mundo animal. Muita coisinha linda, que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados. Aproveita, já que a gente vai ter um desfile pet, e se quiser mandar uma foto do seu pet pra gente conhecer na hora da pauta, fique à vontade, pode mandar, tá liberado também. Manda a foto do seu pet que a gente quer muito conhecer, tá? Doutora Mariana Moreira, médica, nefrologista, ela vai falar sobre as novidades nos tratamentos das doenças renais crônicas. O momento é esse. Tem dúvida? Esclareça também, tá bom? Priscila Zanelato, design de moda, consultora de imagem, personal brand, vai nos ensinar a importância da consultoria de imagem. O que ela mostra quando você não está falando? Como que você consegue transmitir? Qual a imagem que você transmite? Será que é essa a imagem que você quer passar para o seu público? Então, ela vai explicar tudo isso para vocês. E a Renata Fornari, especialista em autoconhecimento, porque a raiva e a tristeza, presta atenção, tem tanto poder sobre nós. Será que não está na hora da gente inverter isso aí, mudar a situação e sermos mais felizes? Pois é, ela vai falar também como a gente descobrir e lidar com o controle dessas emoções, combinado? Vem comigo, o programa está começando, vamos lá? Nossa, vocês dois parece que combinaram para o requinte. Boa tarde. Acho que hoje o dia pedia azul. Azul, né? Nós olhamos de top com vocês dois. Combinando. Perfeito. Sejam bem-vindos. Obrigado, viu? Obrigada. Olha, eu vou só descrever um pouquinho sobre vocês para as pessoas que estão em casa conhecerem um pouco do seu trabalho. Olha só. O Roberto, que é celebrante, gente, maravilhoso, trabalha com eventos há mais de 30 anos, tá? Não é para poucos, viu? 30 anos, tá? Iniciou com a gastronomia em eventos, com buffet na época poderosíssimo, né? Já na adolescência, realizava e organizava todos os eventos de família. A primeira celebração de casamentos foi em 1996. Se profissionalizou, tá? E hoje é especialista nesses momentos mágicos, né? Nas celebrações. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Falar de coisa boa, não é? Não é? A pauta de hoje é essa, né? Alegria, felicidade. Alegria, beleza, isso. Momentos. Vou falar dessa maravilhosa também, que novidades nos tratamentos das doenças renais, né? Oh, meu Deus. Eu fico tão apreensiva quando eu falo de doenças renais. Eu acho tão sério, né? É sério. É muito difícil. Ó, nós vamos falar sobre o avanço da medicina, prestem atenção, tá? Da medicina na área da nefrologia e os novos tratamentos para os pacientes com doenças renais crônicas, porque é especialista em transplante renal, gente. É tão sério isso, tá? Transplante renal pelo hospital das clínicas, tá? Da faculdade. Então, medicina da USP e especialista em nefrologia pelo Hospital do Servidor Público em São Paulo. Esta maravilhosa doutora Mariana Moreira. Prazer. Prazer, viu? Sejam bem-vindos. Obrigada. Primeiro vamos falar um pouco só dessa mesa aqui, porque tem agradecimentos especiais. Precisamos fazer esses agradecimentos, Precisamos. não é? Você, como bom celebrante, sabe que a gente certeza, tem que mandar né? beijo. Porque assim, o Douglas Volpi nos brindou com essas maravilhas, né? Ele fez um bolo de chocolate clássico. Um bolo de chocolate clássico. Isso, maravilhoso. Aqui é um bolo de fubá, olha só isso. Bolo de fubá. Fantástico. Uma torta de frango que tá ali, ela tá me convidando ali, tá me convidando. Vou te deixar bem à vontade. E para fechar com essa chave de ouro, o bolo de abacaxi, que ele sabe que você adora. Eu cobrei a última vez que ele veio aqui. Então, ele falou, você vai na Nani? Pode deixar que eu vou mandar o bolo. E aí, ó, cumprido então, hein? E você sabe que o Douglas eu conheci por conta do buffet dele, né? E aí ele vai fazer um evento para nós, nós vamos falar de um livro daqui a pouco e tal. Pode falar, me mostra. Posso falar já? E aí nós vamos estar na próxima semana lançando esse livro, Celebrantes do Brasil. Inclusive esse é seu, tá? Com uma dedicatória de agradecimento. Então são 26 coautores que falam de celebração. Falam de
como encantar as pessoas, como unir os casais, e esse é o nosso trabalho. E aí, qual é o desafio? Mudou muita coisa dos anos para cá? Mudou. A primeira coisa que eles me perguntam é assim, quanto tempo de cerimônia ou celebração? Os casais atuais, eles não querem nada muito longo. Isso a gente tá falando de casamento. De casamento. Vamos falar de casamento. Vamos falar de casamento, que eu adoro, né? Então, eles... Doutora, vamos lá. Você pode ajudar também, viu, doutora? Vamos falar de casamento também. Eu acho que... Eu já dei a dica para ele, né? Eu já recebi a dica aqui. Ela falou que eu vou ajudá-la, então já fiquei feliz, né? Já vai fazer suas perguntas pessoais. Já. Então, a primeira coisa que os casais perguntam, quanto tempo? O tempo é moldado de acordo com o perfil, mas assim, nada longo. É o perfil e o bolso também, E o bolso, né? Mas assim, hoje eles não querem nada muito longo, querem algo leve, gostoso, divertido e que não seja tão quadradinho numa celebração, numa cerimônia. Seja casamento, aniversário, debutante, porque como celebrante eu acabo abrangendo esse público, né? Apesar que você entende tudo porque você começou jovem, né? Exatamente. Você começou criança, praticamente. Comecei criança. É tão gostoso isso, relembrar. Sim, Olha, você vai me mostrar aqui, né? Gente, eu tinha 6 anos de idade aqui, eu nem sabia. Gente. Olha isso. Mas ali. Já estava celebrando. Já estava celebrando. Então, ou seja, veio realmente no sangue, né? E essa coisa de celebrar é de família, né? Minha mãe era boleira da família, então sempre estava reunindo todos para a gente poder celebrar. Nesse momento. E é muito gostoso, viu? E hoje as pessoas programam, por exemplo, você é um celebrante, a gente escolhe você para celebrar para um momento especial, uma data especial, um casamento. Quanto tempo antes a gente tem que escolher, já combinar, para a gente organizar? O ideal é 1 ano antes. Tem aqueles que programam 1 ano e meio. Mas eu vou te contar que sábado eu fiz uma celebração que eles programaram em 20 dias. Nossa. Então, como celebrante, eu tenho que estar preparado, assim como os espaços de festa e todo mundo, né? Mas você sabe que o ideal é 1 ano. Porque a gente matura essa ideia, esse pensamento, eu conheço mais o casal e consigo colocar na cerimônia mais o perfil deles. Então, isso é muito gostoso. Esse tempo, né? Esse tempo. Doutora, eu vou te colocar junto com a gente nessas perguntas aqui. A gente vai falar de festa de casamento, né? Já vi que você está interessada aí. Já vem casório por aí, doutora? Ah, quem dera, eu tô querendo. Falei com ele 6 anos sendo enrolada. 6 anos estão te enrolando, doutora? 6 anos. Dá tempo agora de começar a organizar. Eu acho que agora é a hora, né? Maravilhosa. Me fala das novidades. Você é uma médica super conceituada, super respeitada. E essa é uma área que sempre, eu vou falar, tudo quanto entra no renal me deixa muito atenta. Eu perdi minha mãe com diabetes, né? E quando chegou no ponto que atingiu os rins, estava já hemodiálise e ela não conseguiu. Daí não conseguiu sair. Então, quando tem novidades hoje dentro da medicina direcionado para essa parte, me deixa muito feliz com as novidades. Como que está esse avanço hoje? Eu também fico muito feliz. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar falando de doenças renais crônicas. Assim, acho que é pouco falado. A nefrologia é uma área que a gente corre muito atrás, que os pacientes fiquem sabendo mais, né, que chega essa mensagem para eles. Chegar na clínica de um nefrologista, os pacientes já chegam com um rim mais acometido, já está cronificado. E quando a gente começa a falar em televisão, em rádio, a gente começa a divulgar, os pacientes chegam mais cedo. E aí a gente começa a fazer um trabalho legal, faz um tratamento conservador. Você falou da sua mãe, que tinha diabetes, então hipertensão e diabetes são as principais doenças que acometem o rim. Então, se a gente consegue controlar essas doenças, o paciente posterga, né? Consegue ter uma qualidade de vida. Consegue ter mais qualidade de vida, né? Isso. Porque é muito sofrido, gente. Para quem tem pessoas na família que sofrem com diabetes mesmo, crônico, aquele difícil de controlar, né? E aí você me perguntou do avanço, e eu fico muito feliz em saber que a gente agora tem HDF, né? Uma modalidade de hemodiálise que talvez... O que é o HDF? HDF é uma modalidade, um avanço que permite que o paciente seja dialisado de uma forma mais eficaz, sem causar tanto dano. Não causa tanto dano? Não, o paciente ele fica apto para fazer suas atividades. Sério? Sim, nós temos na clínica pacientes que fazem corridas, que trabalham, estão mais dispostos, porque Maravilha, doutora. Chegou aqui no Brasil justamente para mudar esse pensamento que a gente tinha. Era muito sofrido. E ainda muitos hospitais deve ser o tratamento antigo. Sim, ainda é hemodiálise convencional, né? Aquela que faz 4 horas, né?
Tem alguns pacientes... Sofrido. Não. Muito sofrido. Minha mãe morreu fazendo isso. Sim, entendi. Morreu com hemodiálise, fazendo hemodiálise, não conseguiu nem para fazer transplante, para transplantar. Ela não tinha indicação. Não tinha indicação, não conseguia. Porque hemodiálise destrói qualquer pessoa. Acaba. Quando chega naquele ponto que tem que fazer... começa com uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. A pessoa vai ficando muito... Né? Chega o ponto que tem que fazer quase todo dia. Hoje a gente faz o tratamento conservador daquele paciente que tem uma disfunção renal, mas que ainda não tem indicação de começar a dialisar. Então, você vai dando orientações nutricionais, medicamentosas, para ele conseguir segurar. Quando chega a hora de começar a diálise, a gente consegue tirar isso da cabeça do paciente e dos familiares, que pensa que é a tortura, que é o fim. Para mim, eu juro para você, hoje você é a primeira médica que está vindo me trazer uma boa notícia. Não, e é uma ótima notícia, porque a HDF realmente, ela alivia. HDF. Ela está já no Sistema Único de Saúde já? Não. Ó, quando eu falo que o sofrimento, gente, vem para todo mundo. Eu estou falando para vocês. Eu pedi a minha mãe morreu fazendo hemodiálise em hospitais particulares, viu? E não tinha esse tratamento. Esse tratamento está hoje, mas também, infelizmente, não está para... É limitado. Nos hospitais públicos que chegaram máquina de HDF é muito limitado. Então, você não abrange toda a população que precisa. É um grande diferencial, claro. Hoje a gente vê os pacientes... O tempo também reduziu, doutora? Reduz. Eles podem fazer 2 horas por dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Depende muito do tipo do paciente e dos exames dele. Fala das doenças hoje, nesse cenário de pacientes renais crônicos. Quais as doenças que mais atinge, as mais conhecidas? Como que começa? Hoje, então, a hipertensão está no topo, né? O número de hipertensão está aumentando. Então, consequentemente, o rim vai ser acometido também. Então, temos hipertensão, temos diabetes, temos pacientes que têm infecção urinária de repetição. Então, isso é uma causa que a gente tem que estar alerta. Pacientes que têm pedra nos rins, né? Então, a nefrolitíase, que nós chamamos, ela também acomete o rim. Então, nós temos várias doenças aí, o nefrologista cuida do trato urinário por inteiro. Então, temos várias doenças que, se a gente não cuidar... Começa simples, né? Começa simples. Né, Beto? Começa simples. Então, eu achei interessante essa questão da questão da infecção urinária. Sim. Repetitiva, né? E a gente vê que muitas pessoas têm isso e às vezes não se atentam para isso, né? Pessoas de idade. E às vezes não se dão conta de algo que pode agravar, desencadear. E você falou a verdade, a pessoa de idade, o idoso, ele tem mais propício a ter infecção urinária. Então, a função renal... Aí esse idoso também já tem outras doenças que acometem, né? Então, o diabetes é uma delas que, infelizmente, vai vindo também. Na minha família, eu tenho muitas pessoas, né? E é complicado. É muito complicado. Eu também, na minha família. Acomete aí de uma certa forma, então... Mas que bom, eu fiquei tão feliz com esse avanço, porque assim, a gente não é da área, do meio, e a gente acaba não sabendo, né? Sim, tem casos na família, nossa, né? Eu acho que quando as pessoas têm essa melhora da qualidade de vida, eu acho que isso é fantástico. Perfeito. Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho, que a gente está mesclando 2 coisas assim, totalmente diferentes, mas a gente gosta de levar informação para você. A gente está falando de casamento, a gente está falando de festas, né? Ao mesmo tempo, a gente está falando de saúde também, né? Que é muito importante, principalmente as prevenções, né? E agora, depois desse tratamento, você me deu uma notícia que, para mim, é uma das melhores dos últimos décadas aí. Sim. Né? Quem sofre em casa, então, já pode hoje ficar até mais tranquilo. Até começar a pensar em organizar uma festa. Pois é, né? Com qualidade de vida, eu posso organizar, eu posso pensar que daqui tanto tempo eu vou estar organizando meu casamento, realizando ele. E eu acho que saúde é tudo, não é? Você tem Num compromisso, né? Num compromisso, se eu tenho saúde... Sim, eu vou cuidar. Eu vou cuidar um vai cuidar do outro. E dessa forma vai ser tão gostoso, né? Partilhar esses momentos bons. Ô, Roberto, fala para mim desse livro aqui. Quem está participando desse livro? O bacana é assim, são celebrantes do Brasil todo. Do Brasil todo? Temos lá do Pará, do Acre, de Belo Horizonte, de Brasília... Acabou concentrando uma quantidade maior de São Paulo, né? Eu tenho uma parceira grande que é a Regina Midori, inclusive eu e ela que vamos fazer o lançamento na semana que vem, tá? Então, é muito gostoso, por quê? Vai falar de vivência, a minha história, vai falar de oportunidades que eu posso ter. Então, se eu quero ser um futuro celebrante,
Aí está uma ótima O que referência. é preciso, então, para ser um futuro celebrante? Ótima pergunta. Primeiro tem que gostar, tem que querer. Se for da área de comunicação, melhorou, né? Eu não era da área de comunicação, eu era da área de eventos mesmo, né? Então, é aquela coisa do dom, é como se a profissão o chamasse. É aquela coisa do dom. E depois, você tem que estudar muito, você tem que ler muito, escutar principalmente, porque a boa cerimônia é aquela que você escutou a história do casal, o que eles querem, né? Qual a diferença, então, do celebrante para o cerimonialista? Ok, o cerimonialista é aquele que efetivamente organiza. A gente fala cerimonialista, lembra de cerimônia. Não, é aquele que organiza, aquele que vai abranger não só a cerimônia, como a festa, os detalhes, vai pensar... Vai pensar por você. Por você, aquele que vai te ajudar, vai até te falar, ó, isso aqui não esquece, esse profissional é bom, não é? Então, o cerimonialista, ele vem justamente para ajudar executar, o casal. E o celebrante, na verdade, é uma nomenclatura um pouco nova, mas de celebração. Aquele que celebra, aquele que vai levar a palavra positiva na hora da cerimônia, seja ela qual for. É gostoso. Independente da religião? Independente. Hoje, as pessoas preferem algo mais ecumênico, tá? É lógico que eu dou uma pincelada de leve, né? Sem entrar efetivamente na religiosidade. Não é o meu papel, ok? Porém, eu posso citar alguma coisa, posso dizer algo sobre religião, né? Mas também eu já tive casais que me disseram o seguinte, nós somos ateus. Então, vamos falar de amor, né? É o momento deles, é algo impressionante. Então, independe da religião, né? E eu me descubro aí a cada celebração, porque cada uma é uma história, uma vivência, uma proposta. Então, eu já tive vivências, assim, fantásticas, maravilhosas. Quantas celebrações, mais ou menos, já fez? Ai, meu Deus! Olha, catalogadas, eu tenho umas 500. Nossa, mãe! É bastante, gente. É muita coisa! Agora, o que me resultou disso, né? No mês passado eu estava numa cerimônia e aí ao final dela veio uma pessoa, não reconheci. E ela me disse assim, Roberto, eu te conheci pela voz. Há 28 anos atrás, Senhora. Olha só, até me arrepia. Você elaborou a minha festa de 15 anos e fez a cerimônia de debutante. Meu pai. Ah, não. Eu falei, eu não acredito. E foi gostoso porque eu penso dessa forma. Se eu não tivesse sido importante para ela, ela simplesmente não falaria comigo. Não precisava, eu não sabia que ela estava lá. E o casal, hoje casado, ela tem filho e tudo, né? Ela fez questão, ela foi lá, nós tiramos fotos, fizemos até um videozinho e tal. E é isso que é gostoso, a pessoa me lembrar de tempos atrás, né? Passa, né, bem? Pois é, né? É o que eu falo, depois né? Depois de 500 celebrações aí, né? Então, né? Cabelinho branco, mas para mim é charme. Então, vamos embora. Como nós encontramos você nas redes sociais? Olha, o meu nome, sempre. Então, Roberto Kisz, K-I-S-Z. Sou descendente de húngaros e se naturalizaram iugoslavos e esse é o meu nome. Não é artístico, não, é o meu nome, tá? Tá no Insta, né? Tá no Insta, isso. Certo, vamos falar um pouco agora, gente. Vou liberar o telefone para vocês, o WhatsApp 964450532. Vamos falar agora sobre nefrologista, gente, com ela, essa nefrologista maravilhosa aqui, trazendo notícias, assim, muito importantes, gente. É muito importante. Você tem noção da importância do avanço da medicina? A doutora Mariana está falando para a gente da novidade agora nesses procedimentos, né, que é a hemodiálise, né? HDF, né? HDF. É uma filtração, né, diferenciada que quem nunca viu ou ninguém... Quanto tempo tem, doutora? Que chegou aqui no Brasil? Não, que existe já tem um bom tempo. Aqui agora no Brasil? 2012 que chegou Tá aqui. vendo? Mas nem todo mundo tinha acesso. Agora está mais disseminando, agora tem mais gente tendo acesso, né, podendo comprar essas máquinas que são tão caras. Em muitos lugares já? Tem essa máquina? Não tem em todos os lugares, não. Às vezes os pacientes querem fazer trânsito e em determinados lugares não tem, aí eles ficam receosos, né? Mas eu faço HDF, eu posso fazer HD convencional? Pode fazer. É HD a tradição? É, HD convencional. Convencional. Que chama hemodiálise convencional. A gente dá essa sigla, mas é a mesma coisa, o objetivo é filtrar o sangue do paciente, é fazer a função que o rim parou de fazer, mas tem um adereço a mais, que é melhorar os exames mais rápido, é deixar o paciente mais bem dialisado e sem
sem queixas. Ô, doutora, e a prevenção, hein? O que a gente pode fazer hoje? Quais os casos que levam a paralisar os rins? Sim. A ter que fazer o hemodiálise? Como que a gente consegue fazer hoje para evitar que isso aconteça? A prevenção é uma ótima pauta que você falou agora, porque os pacientes, eles não percebem a dimensão que o rim pode alcançar. Então, eles se preocupam com o coração. Todo mundo aqui vai ao cardiologista preocupado com o coração. E não perguntam, minha função renal está boa? Porque é isso que vai fazer a gente fazer a prevenção. É isso que ajuda o nefrologista. E não chegar no consultório quando o rim já está crônico. Porque a pessoa só procura o nefrologista quando está tendo algum... Quando alguém caminhou, passou. Ou quando está já em algum grau que alguém falou, procura um nefrologista. O seu rim está parando de funcionar. Como que a gente percebe isso? Primeiro... Eu sei que tem muita gente assistindo a gente, tem lugares que as pessoas não têm eu costume, até ia né? perguntar, né? De que forma eu posso prevenir? Que tipos de exames... Isso. Porque algo que a gente... do dia a dia da gente, Isso, né? muito bom. Isso. Então, a primeira coisa que eu falo é, quem tem história na família, que já teve doença renal, eu acho que precisa passar uma vez ou outra com um nefrologista para ele identificar se tem risco ou não, porque tem doenças genéticas também. Então, tem a doença policística, do rim policístico. Então, rim policístico? Rim policístico. São cistos no rim, né? Porque às vezes ninguém nem está sentindo nada. É assunto que não se fala, principalmente na televisão. É verdade. A pauta é muito pouco falado. E talvez se a gente ampliasse falando mais vezes, conseguiríamos evitar muito paciente dialisando aí. Fala sobre isso, doutor, um pouquinho pra gente. E prevenção... Estão aqui os dois curiosos. Curiosíssimos, com certeza. Falar. Então, eu quero, principalmente a prevenção, eu acho que... Né? A prevenção, então, pacientes que têm algum tipo de patologia, como hipertensão e diabetes, está mal controlada, passe com o nefrologista para ver se está tendo repercussão no rim. Pacientes obesos, pacientes que tiveram Covid, a gente viu que o Covid aumentou muito o número de pacientes renais, tanto agudos quanto crônicos. Então, você precisa... Você perguntou do exame, Roberto? É um exame de sangue simples que a gente faz, que é a creatinina. A creatinina é uma proteína que nós temos no nosso músculo, que quando a gente dosa e ela está em número elevado, mostra que seu rim não está trabalhando como deveria. É a creatinina. É a creatinina. E é algo tão simples, né? Muito simples. Na verdade, ela está relacionada a músculo, né? Então, às vezes eu falo, até brinco com meus pacientes, eu falo, o paciente que é muito obeso, comparando com uma velhinha muito magrinha, essa creatinina pode até variar, alterar. E aí a gente tem como dosar a cistatina C. Não é tão fácil achar aqui no Brasil, é mais fácil achar nos Estados Unidos. Aí, gente, é tudo complicado também, né? Não, mas é só deixando as pessoas entendendo que existe outro caminho sem ser a creatinina, ser dosada. Né? Mas dosando a creatinina, a gente já consegue dar para você um diagnóstico. Ou é de pessoa a pessoa ou tem uma base? Depende do taxa de filtração que o rim está funcionando. Então, quanto mais baixa essa creatinina, melhor. Só que para a gente saber qual é a mais baixa, a gente precisa conhecer o paciente, primeiramente. Né? Qual é a sua? A minha, 0,8. Só de entender, né? Agora eu vou vasculhar a minha também. Vou de xereta, já quero saber também, Roberto. Você já vai dosar também para ver como é. Isso. Eu fiz exame esses dias, meu médico falou que estava tudo ótimo, eu quero ver agora. Ver se a gente tem a curiosidade, né? Então, eu vou ser sincero, eu fiz o exame também recente e tem creatinina, e o médico falou que estava tudo bem, né? E você não se atentou, né? Então, mas assim, agora eu vou olhar. Eu vou olhar com mais atenção. Mas se vocês estão passando... A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser hoje. Não, porque é assim, né? Se eu estiver bem, a minha vida vai ser tão bacana, vai ser boa. Com muito mais amor, vou celebrar. com mais alegria. E assim, né? Pessoas queridas que a gente tem, né? Que se vão dessa forma, né? E são muitas pessoas, né? Muitas. Então, eu acho que esse assunto é importantíssimo, porque a gente tem que saber, a gente tem que se prevenir. E, gente, quando ataca os rins, as pessoas não dão essa importância, né? Não fica, é o que você falou, fica preocupada, só vou no cardiologista. Tem que ir em todos os médicos, você tem que fazer pelo menos 1, 2 vezes por ano um check-up geral, gente. Você tem que analisar, se revirar ao avesso e verificar tudo como que está a sua saúde. É verdade. Porque quando atinge os rins... E se eu falar para vocês que... É muito complicado, doutora. Desculpa, são 850 milhões de pessoas no mundo com doença renal. 850 milhões, então é um número muito alto. E essas pessoas foram diagnosticadas, não foi tão precocemente, entende? É esse o nosso desafio dos nefrologistas, é diagnosticar com mais rapidez. Então, se a gente consegue chamar o público, passa o nefrologista, está tudo bem? Ótimo. Agora, quem identifica que tem uma alteração, tem uma creatinina de 2, não era para estar 2.
Então, a gente começa a investigar por que está acontecendo isso. Ok. Doutor, e as preocupações que a gente está falando nos cuidados, né, para evitar... Como que a gente consegue ter? Por exemplo, tem muitos mitos também, por exemplo, água, tomar muita água, tomar pouca água. Uns médicos falam 2 litros, outros falam muito mais. E não, sobrecarrega o rim, não, é bom. A gente fica sempre na dúvida, né? Isso é bom porque... E entra na prevenção. Entra na prevenção. A gente orienta muito o paciente a beber água, né? Tem pacientes que falam, não tenho um costume, eu não gosto. A gente orienta 30 ml por quilo para ver se é o mínimo, se eles toleram. E aí, quando um paciente tem problema cardíaco, esses pacientes que eles acumulam líquido no corpo, começa com edema, aí esses a gente tira o pé do acelerador, entende? Então, por isso que surge essa dúvida. Porque para os pacientes que não têm doença nenhuma, né, a gente orienta, não, você tem que beber bastante água. Tem pacientes que estão fazendo exercício físico intenso e consomem 1 litro de água. 1 litro é muito pouco, a gente tem que lubrificar muita mucosa, né, nosso olho, nossa boca, nossa pele. Então, a gente precisa de muita água mesmo. Eu lembro da minha mãe, doutora, chegou o ponto, olha que triste, chegou o ponto dela, mas no final da vida, que ela poderia só molhar um algodão e passar na boca. Era a única água que ela podia. No caso da sua mãe, é porque ela já não deve urinar. Ela urinava muito pouco. Então, o diabetes já estava muito grave. Sim. A ausência da urina, isso acontece quando os pacientes estão no estágio final mesmo. Então, parou de urinar, você está bebendo líquido, como que ele vai sair? Ele vai acumular. Então, para ajudar... não está filtrando, né? Não está filtrando, então começa a acumular nas pernas, no homem causa edema de bolsa escrotal, né? Então, infelizmente, você tem que falar, você não, você tem que beber menos. Doutora Mariana, eu amei você, quero que você volte mais vezes. Obrigada. Para falar mais sobre saúde, a gente orientar as pessoas, esclarecer dúvidas. Como que nós encontramos você nas redes sociais? Olha, pode procurar nas redes sociais da Lotus, eu tenho um Instagram, né? Aqui? O meu é Mari G. Moreira. E tem nas clínicas também que eu faço parte da equipe de transplante também. Então dá para encontrar aí nas redes sociais da Lotus Nefrologia. Lotus Nefrologia. Nefrologia. Isso. Obrigada, maravilhosa. Obrigada mais vezes. Vocês, bem. Obrigada. Obrigado pelas dicas, pelas informações. Eu amei. Obrigada. Eu quero você também, a sua rede, como nós encontramos. Vamos celebrar? Vamos celebrar. Quem está querendo aqui, casar? Roberto aqui. Roberto Kiss. Tá? Vocês me encontram. Dúvidas, o que precisar, estou à disposição. E um beijo pro Douglas Volpe com PY. Isso. Que mandou todas as guloseimas para a nossa mesa maravilhosa. Vou, no final do programa, comer esse bolo de abacaxi, porque eu adoro. Obrigada, Parabéns. gente. Gratidão Obrigado, vocês, gratidão tá? mesmo. E o livro, onde a gente encontra? Tem que ser comigo mesmo. Não está nas livrarias. Está no Insta, se as pessoas quiserem, fica à disposição. Obrigado. E esse é seu, hein? De coração, Obrigada, hein? Obrigada. Adorei vocês dois no mesmo tom aí, no mesmo tom. Obrigado, Mariana. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho, só não saiam daí, que tem um desfile pet, gente, muito fofo, já. Daqui um minutinho eu volto.